O Goiás fechando a contratação de paraguaio do Atlético Paranaense para a Série B. No vídeo de hoje eu quero trazer mais detalhes sobre quem é esse jogador, quais são as suas principais características de jogo e também um valor muito alto que ele foi adquirido pelo Atlético nesse ano. Será que chega, por exemplo, em uma realidade de Série B para ser titular? Os números também excelentes, vestindo a camisa do Guarani do Paraguai na última temporada e as atualizações envolvendo esse setor ofensivo do maior do Centro-Oeste. Quero comentar também sobre o zagueiro Rafael Tolói. Vi muitos de vocês perguntando após a goleada da Atalanta contra o Liverpool neste último meio de semana sobre como está o Rafael Tolói, até quando vai o seu contrato, o salário, será que pode voltar para o Goiás? A resposta é sim, tá? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações e conferir o recado da Agin TV. Lá você assina um plano e recebe dois por apenas R$30 mensais, com todos os jogos da Série B ao vivo, na palma do seu celular, também no notebook, Smart TV. Na Agin TV, além do Premiere, você encontra todos os outros canais esportivos, séries, filmes e a possibilidade de baixar o aplicativo sem travar, sem aquele delay. Tá bom? Na Agin TV você consegue encontrar uma boa qualidade a um preço justo por apenas R$30 mensais. Sem fidelidade, você pode assistir em duas telas simultâneas, tá bom? Além desta mega vantagem, também dentro da plataforma da Agin TV você confere toda a programação de futebol para o dia, para a semana, onde serão exibidos cada um dos eventos, da mesma forma séries, filmes, trailers e muito mais. O link da Agin TV você encontra logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado, só falar que veio através do YouTube do Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que está muito próximo de ser anunciado pelo Goiás, que é o paraguaio Romeu Benítez, jogador de apenas 21 anos de idade, que foi comprado pelo Atlético Paranaense nesse ano por incríveis R$15 milhões. Ele que defendeu o Guarani do Paraguai na temporada passada, demonstrando sim bons números, né? No geral ele marcou 8 gols e deu 6 assistências em 41 jogos. O Benítez é um ponta esquerda, tá? Geralmente ele faz a função como um ala esquerda, um meia esquerda, jogador de boa velocidade e finaliza muito bem, sabe? Acho que se fosse para mim destacar o ponto máximo aqui das características do Romeu Benítez, é um jogador que não tem medo de chutar ao gol. Da forma que a bola chega, ele finaliza. Até em certo aspecto, ele se assemelha com o Paulo Baier. A questão é que o Benítez, além da ponta esquerda, ele já jogou na ponta direita também e é mais veloz do que o Paulo Baier. Tá? Então o Benítez ele tem mais aquele gingado de um ponta, a velocidade, jogar na frente, fazer dribles curtos. Não chega a ser, por exemplo, como um Apodi ou, por exemplo, o Michael, mas é um jogador mais rápido do que o Paulo Baier, do que o Vinícius, do que o Alano ou o Mateuzinho. Tá? Algumas peças que o Goiás teve no seu elenco em 2024. Então, dentro dessas características, vejo sim com a possibilidade de chegar e ser um titular absoluto. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Romeu Benítez na última Copa Sul-Americana. Vocês podem observar, bem preenchido pelo lado esquerdo do campo, teve uma nota média segundo o SofaScore de 7.05 e jogou bem, inclusive, contra o Botafogo, marcando gol lá na metade, né, do ano passado. Então esses são os principais atributos do Romeu Benítez. Ele não chega a ser um velocista daquele cara imparável dentro de campo. Geralmente o que destaca no Benítez, além dessa finalização de primeira, com a perna direita, com a perna esquerda, tem sim uma boa potência, por ser um jogador de beiradas e jovem ainda, né, 21 anos, tem muito ao que crescer ainda, é que o Romeu Benítez, ele aguarda o defensor, né, o marcador chegar mais perto, para fazer um drible curto, né? Saindo, por exemplo, de uma situação embaraçosa com um drible com as duas pernas, tocando a bola de uma perna para outra. É interessante, tá? Eu gostei do que eu observei do Romeu Benítez. Não acho ele, por exemplo, um Michael, né? Volto a dizer, mas é um jogador que vai agregar mais ao elenco do Goiás. Tem mais técnica, mais qualidade, mais velocidade do que qualquer um dos pontas que esteve presente no elenco do Goiás, não só desse ano, mas também em relação do ano passado, tanto é que foi contratado, né, pelo Atlético Paranaense por R$15 milhões. Segundo informações do André Rodrigues, que revelou esta negociação já bem encaminhada, ainda na noite deste último domingo, o jogador tem sim esse encaminhamento. O próprio técnico do Furacão, o Cuca, ex-Goiás, afirmou em coletiva que tanto o Romeu Benítez quanto também o Hugo Moura e um outro jogador também, acabei perdendo o nome dele aqui agora, um outro gringo, deixará o Atlético Paranaense para a sequência da temporada, inclusive afirmando que o Romeu Benítez já estava próximo de uma definição. Vale lembrar
que a janela de transferência já se encerra na próxima sexta-feira. Aí você pode estar me perguntando, Guilherme, mas se o cara era tão bom assim, foi contratado a peso de ouro, por que não jogou no Atlético Paranaense? Olha, em termos de adaptação, eu sendo sincero com vocês, se fosse dirigente do Atlético, teria um pouquinho mais de paciência. Ele jogou só 6 vezes no Campeonato Paranaense, 5 no Campeonato Paranaense e 1 na Copa Sul-Americana. Marcou um gol contra o... Deixa eu pegar aqui. Foi contra o Londrina? Tá certo, contra o Londrina, né? Vitória do Atlético por 2-1. Dos 6 jogos ele foi titular em 4. Não teve grandes exibições, mas por ser a primeira temporada, enfim, eu iria com calma. Não está nos planos do técnico Cuca, né? Por isso que acabou optando por esse empréstimo, a maior rodagem e esta boa relação, né, entre Goiás e Atlético Paranaense, que já negociou outros jogadores, sempre nesta questão de empréstimo. Eu gosto do Romeu Benítez. Eu não apostaria todas as minhas fichas somente nesse jogador. Por quê? Porque ele tem só 21 anos, é a primeira experiência dele aqui no Brasil. Então, por exemplo, o Goiás contratar o Benítez e achar que não precisa mais ir no mercado e trazer jogador experiente como o Rossi ou Alex Teixeira, 2 negociações que deram uma esfriada aí nas últimas horas, acho que o Goiás estaria cometendo um equívoco por conta de ser uma aposta, tá? Uma aposta de um nível mais alto. Sim, não é um jogador que vem do estadual, é um cara que já provou o seu valor, por exemplo, em uma Copa Sul-Americana, mas para ser um titular e falar, esse cara vai chegar garantia de gols, de assistências, de boas atuações, de regularidade, como um Thiago Galhardo, um Rossi, ou sei lá, um Regis, né, que está numa fase ruim, mas conhece a Série B, não é esse o cenário do Romeu Benítez. Então gosto muito da contratação, mas espero que o Goiás não pare somente com ele, tá? Para essas posições liberadas, até porque o Vinícius já saiu, o Alano deve sair, o Mateuzinho, enfim, o Goiás que teve uma limpa também nesse setor. Só para finalizar sobre o Romeu Benítez, o ponta esquerda, que é destro, tem 1,70 m de altura, revelado nas categorias de base do Guarani do Paraguai. A primeira chance no profissional foi em 2022. Naquela temporada, 20 partidas com 2 gols e 2 assistências. No ano passado, conseguindo maior destaque. Foi inclusive procurado pelo Inter Miami, segundo informações do presidente do Guarani do Paraguai. Acabou que as negociações não avançaram. Em 2023, aí sim, conseguiu protagonismo. Foi titular absoluto dos 41 jogos que ele fez, 30 como titular, 8 gols e 6 assistências, até ser negociado com o Furacão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador, com toda certeza um acerto da diretoria alviverde. E para completar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre o zagueiro Rafael Tolói, que vi muitos de vocês me perguntando. Essa boa fase da Atalanta, que não é de hoje, eu gosto muito da Atalanta, acompanho assim, vamos colocar diariamente, semanalmente os jogos, tem quase uns 5, 6 anos, né? Desde que o Rafael Tolói de fato foi contratado, acabou que aumentou muito, né, o meu carinho pela Atalanta. Acho que são 2 clubes que eu gosto de assistir, tá? Acho que torcer a gente torce só para um time, o meu no caso e sempre foi o Goiás, mas na Europa eu gosto do Everton e da Atalanta, né? O Everton na Inglaterra e a Atalanta na Itália. Acabou que a Atalanta venceu o Liverpool, né? O maior adversário do Everton, inclusive. Fiquei muito feliz, né? 3-0, infelizmente com o Rafael Tolói não participando, jogador que teve sim uma queda nessa temporada, ficou no banco de reservas, e o torcedor do Goiás, vendo essas movimentações, grandes contratações, salários, volta a se questionar, falando, será que o Rafael Tolói pode voltar ao clube? E a resposta é sim, tá? O Rafael Tolói deve retornar para o Goiás nos próximos anos. A questão é que a gente não sabe se vai ser nessa janela de transferências, na outra, daqui 2, 3 anos. Não acho muito provável o Rafael Tolói voltar nem para o Goiás ou para outro clube do Brasil nesta temporada. Deve sim cumprir o seu contrato na Atalanta, onde já fez mais de 100 jogos por lá, né? Completou esta marca neste último mês. Tem contrato na Atalanta até julho de 2025, então até o final da próxima temporada europeia. Ele que já tem 33 anos de idade, naturalizado também italiano, foi convocado para a seleção italiana também na temporada passada. Entre agosto do ano passado e até agora, ele vem sofrendo muitas lesões musculares, então acaba ficando de fora, por exemplo, 10 dias, 20 dias, 30 dias, com isso, né, perdendo espaço também dentro do elenco da Atalanta. Tanto é que nesta atual temporada europeia, ele só realizou 17 jogos. A última gigante temporada do Rafael Tolói na Atalanta foi em 2021, né, onde ele não teve nenhuma lesão, conseguiu jogar com regularidade, titular absoluto, 43 jogos
2 gols. De lá para cá ele jogou menos, 28 jogos em 21-22. Na temporada passada, 34 atuações e nesta apenas 17. Então acabou perdendo um pouco de espaço. Ainda assim, é um zagueiro muito querido por lá, né? Um titular que, quando está bem fisicamente, é um titular absoluto, mas volto a dizer, perdeu um pouco de espaço. Não vejo com grande possibilidade dele sair por agora. Deve ter um contrato, um salário também alto na Atalanta. Não consegui confirmar os valores, mas pelo menos algo na casa de R$1 milhão, tá? Não seria nenhum absurdo, já que estamos falando em euro. E a Atalanta também, que apesar de não ser um gigante do futebol italiano, vem conseguindo, né, se destacar. Questão que a Atalanta está fazendo algo que o Goiás fez entre nos anos 90 até 2010, que é fazer boas participações, mas não ganhar nenhum título. A Atalanta já bateu 2 vezes na trave, na Copa da Itália, também, por exemplo, no Campeonato Italiano já ficou 2 vezes na 3ª colocação, sempre com Rafael Toloi sendo titular, mas não conquistou o grande troféu, né, da sua história. Então, acho que nesse aspecto se assemelha ao Goiás, que teve sim suas chances, mas antes ser um clube assim do que como vencendo, né, o Goiás das últimas 12, 13 temporadas. Então, basicamente, esse é o cenário do Rafael Toloi. O próprio jogador já falou que quer voltar para o Goiás, talvez para encerrar a sua carreira. Ele que apareceu, né, sempre aparece no momento que está de férias no Goiás, foi assim em 2019, 2021, também em 2022, está na Atalanta desde a temporada de 2015. Pode deixar a sua opinião também sobre este jogador revelado nas categorias de base do clube, ainda na temporada de 2009, foi negociado com o São Paulo, passou na Roma, voltou para o São Paulo, está na Atalanta já há quase 10 temporadas. Deve cumprir esse seu contrato se não aparecer uma proposta absurda dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Deve voltar para o Brasil no ano que vem. Se o Goiás estiver na Série A, conseguir fazer uma compensação financeira, é basicamente as duas preferências do Rafael Toloi, né? O Goiás e também o São Paulo, onde ele jogou em 2014 e também em 2015. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da GIN TV com todos os jogos ao vivo da Série B, da Série A do Brasileirão, Copa Sul-Americana, Libertadores, na GIN TV por apenas R$30 mensais, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!